Se as duas são concorrentes e buscam oferecer a mesma coisa para o mercado, qual é a diferença entre Ethereum e Cardano? Bom, a principal diferença é o método empregado nesses projetos. A Ethereum é prática. O pessoal ali acha que feito é melhor que perfeito. Então, vamos lançar tudo da forma que tiver, vai ter erro, a gente vai consertando esse erro no meio do caminho e pronto, e vai desenvolvendo o projeto. Essa é a mentalidade da Ethereum. A Cardano tem um método completamente diferente, um método acadêmico, um método científico. Vamos analisar tudo ponto a ponto, ter certeza que não existe nenhum erro antes de qualquer lançamento, mesmo se isso atrasar muito a implementação do projeto. Notem como são abordagens completamente diferentes. Isso explica por que a Cardano até hoje não possui contratos inteligentes, enquanto a Ethereum já tem contratos inteligentes há muito tempo. A Cardano só vai lançar quando estiver segura com relação a essa implementação. E a dúvida é se esse atraso todo por parte do projeto da Cardano não prejudicou ela, já que a Ethereum dominou o mercado. Nós temos aí 3.000 aplicativos descentralizados criados sobre a Ethereum, que domina 80% desse mercado, enquanto que na Cardano a gente ainda não tem nada. Será que dá tempo dela recuperar isso e se tornar a principal plataforma do mercado? Antes de analisarmos isso, vamos entender primeiro para que servem essas blockchains. Elas são uma primeira base. Então, vamos fazer uma comparação aqui. Vamos supor que em determinado local existisse uma grande demanda para a construção de casas. Para isso, você precisa ter um terreno. Então, duas pessoas compraram terrenos. Um é o senhor Ethereum e a outra é a senhora Cardano. Eles possuem terrenos para a construção de casa. Mas para construir a casa, antes de construí-la, você precisa ter ali um terreno nivelado, você precisa ter tubulação de água por baixo do terreno, você precisa ter postes com energia elétrica e depois dessa estrutura toda pronta, vão começar a surgir interessados em construir casas dentro do seu terreno. Então, quanto melhor for o seu terreno, quanto mais bem preparado ele tiver, mais você atrai pessoas para a construção de casas. Bom, o método utilizado pelo senhor Ethereum e pela senhora Cardano foi muito diferente. O senhor Ethereum pensou o seguinte: cara, se eu correr aqui, se eu acelerar esse processo aqui de nivelamento do terreno, entrega de tudo, eu vou começar a ganhar dinheiro muito antes, né? Não vai ter concorrente e eu começo a receber mais casas antes dos outros. E é isso que eu vou fazer. Então o que ele fez? Ele nivelou o terreno de qualquer jeito, sem chamar a empresa de engenharia, não chamou a engenharia para passar tubulação, para colocar parte elétrica, não chamou nada disso. Ele foi lá e fez tudo por conta própria, do jeito que dava, passou a fiação de qualquer jeito, botou o tubo do jeito que dava e pronto, lançou desse jeito e casas começaram a ser construídas ali em cima. Essas casas fazem o papel do quê? Dos aplicativos descentralizados. Então você tem vários aplicativos hoje funcionando sobre a Ethereum, como por exemplo esses aí de finanças descentralizadas, de DeFi, que permitem você fazer empréstimos sem intermediários, ou fazer poupança sem intermediários, ou, por exemplo, brincar aí de jogos com NFT, né, comprando e vendendo imagens e artes na rede da Ethereum, enquanto que a senhora Cardano lá nem começou com isso. Por quê? Porque ela decidiu fazer tudo certinho. Antes de qualquer coisa, ela contratou uma equipe de engenharia, ela contratou uma equipe de arquitetura, aí começaram a fazer o nivelamento do terreno, passar a tubulação certinha por baixo da terra, ver a questão ali de energia elétrica, qual é o melhor local para instalar cada poste, tudo bem detalhado, mas enquanto ela está fazendo tudo isso, o senhor Ethereum lá, ó, já está cheio de casa construída, tudo funcionando, só que com problemas. As pessoas que constroem as casas no seu terreno reclamam que está com problema hidráulico, problema elétrico, problema de nivelamento do terreno. E o que ele precisa fazer? Voltar lá para consertar. Então, toda hora ele precisa fazer alguma alteração. Quebra danado, muda aqui, puxa dali. É uma confusão que não acaba. Mas isso vinha funcionando enquanto não existia concorrência, enquanto a Cardano não estava com seu terreno pronto. Acontece que ela acaba de anunciar que em setembro o terreno finalmente vai estar pronto. E o que vocês imaginam que vai acontecer com todo mundo lá da Ethereum que está descontente com tanta obra? O pessoal começa a olhar para o terreno da Cardano e falar: putz, acho que lá vai ser melhor para minha casa, vou levar minha casa
para lá. E a Ethereum, muito preocupada, começou a acelerar nessas obras. A Ethereum, por exemplo, tinha o Proof of Work, a prova de trabalho, era o sistema utilizado na Ethereum, que é um sistema mais lento e mais caro do que o Proof of Stake. Isso acaba congestionando a rede, enquanto que a Cardano já nasce com Proof of Stake, já nasce com transações muito baratas. Os projetos que têm problema na rede Ethereum começam a olhar para Cardano. E essa disputa está acirrada a partir de agora. Onde serão construídas mais casas? Essa é a dúvida do mercado. Para a gente analisar isso, eu vou trazer alguns artigos aqui que explicam essa diferença entre Ethereum e Cardano. A primeira diferença é que enquanto a Ethereum não tem um supply, uma oferta limitada de moedas, vai crescendo o número de Ethereums, a ADA Cardano possui. Então ela tem uma oferta fixa de 45 bilhões de moedas, das quais 32 bilhões já estão em circulação. A ADA está no top 10 das criptomoedas praticamente desde o seu lançamento, o que é uma coisa muito forte, né? Mostra a força de sua tecnologia. O mercado confia na ADA. A Ethereum, como eu falei, apesar de não ter uma oferta limitada, ela acaba de divulgar ali que está queimando tokens a partir de agora, o que torna a Ethereum deflacionária, finalmente deflacionária, né? Isso equilibra um pouco o jogo, apesar de eu gostar mais do estilo da Cardano, que já vem com uma oferta fixa, você sabe desde o início qual é a quantidade de Cardanos que existirão. Enquanto a Ethereum foi lançada em 2015, a Cardano foi lançada em 2017 por um ex-fundador da Ethereum. O cara saiu do projeto da Ethereum, conhecendo o projeto, sabendo dos seus problemas e criou a Cardano para resolver esses problemas. É por isso que a Ethereum é conhecida como uma blockchain de segunda geração e a Cardano uma blockchain de terceira geração, que vem justamente para corrigir os erros da segunda geração, também conhecido como Ethereum, e da primeira geração, conhecida como Bitcoin. Mas qual será o real valor de você ser a primeira? A Ethereum veio antes. Isso não tem um valor? Claro que tem. Como eu falei para vocês, a Ethereum possui aí cerca de 3 mil aplicativos descentralizados já criados dentro da sua rede e também tem domínio de 80% desse mercado de contratos inteligentes e de aplicativos descentralizados. Agora, ela correu muito na frente, mas precisou parar no box agora para fazer uma troca importante do Proof of Work para o Proof of Stake. A Cardano, apesar de ter saído com muito atraso, sai sem precisar parar nos boxes. Será que vai dar tempo da Ethereum fazer as correções, sair do box antes que a Cardano lhe alcance? Essa é a grande dúvida. Eu acho que a Cardano ganha muitos anos de vantagem por ter começado já com o Proof of Stake, enquanto a Ethereum vai ter que mudar muita coisa dentro da sua rede, da sua plataforma. Quantos erros podem surgir a partir daí? Quantas vulnerabilidades podem ser encontradas com isso? Então, é uma disputa realmente difícil, hein? Esse atraso nos lançamentos da Cardano, como por exemplo contratos inteligentes, tem um motivo, como eu expliquei para vocês. Ela prefere fazer tudo de uma forma muito estudada. São pesquisas acadêmicas, realmente profissionais, analisando cada atualização que acontece na rede. Eles vão testar até o limite, evitando futuros erros. Com relação à performance na rede, a Cardano é bem mais rápida. Hoje ela suporta 266 transações por segundo, comparada a somente 13 transações por segundo da rede Ethereum. Outra vantagem da Cardano é que ela trabalha num sistema de 2 camadas, ao invés da Ethereum, que trabalha somente em uma camada. Na Ethereum, seja lá contrato inteligente ou uma transação de Ether entre eu e você, tudo vai acontecer na mesma camada, o que faz com que a rede fique congestionada facilmente. Aconteceu alguma coisa, tem um joguinho que está bombando, ou muitas transações na rede, tudo está na mesma camada, tudo está dentro do mesmo canal e ele fica congestionado. Na Cardano, não. Você tem transações em uma camada e você tem contratos inteligentes por outra camada. Isso evita congestionamento. E para melhorar um pouco mais, eles estão trabalhando em escalabilidade nessa segunda camada, conhecida como Hydra, que vai permitir a Cardano fazer até 1 milhão de transações por segundo. A Ethereum 2.0 também está sendo feita justamente para permitir escalabilidade, e a estimativa fala em 100 mil transações por segundo. Bem menor ainda do que a Cardano, né? 100 mil transações contra 1 milhão de transações por segundo.
Resumindo, a Ethereum tem uma vantagem muito grande de ter iniciado primeiro, de ter sido a primeira e conseguido dominar o mercado até esse momento, mas a Cardano vem com mais tecnologia, permitindo maior escalabilidade e performance. O que a gente precisa ficar de olho nesse segundo semestre de 2021 é se essas implementações, tanto na Cardano com a Alonzo, tanto na Ethereum com a London, serão bem implementadas, sem nenhum problema. Problemas nessa fase vão afugentar investidores. Então é importante a gente analisar como será a implementação dessas atualizações. Mas as diferenças não param por aí. Até mesmo o código utilizado em cada uma das blockchains é diferente, e é muito interessante a gente entender por que eles são diferentes. A Cardano utiliza o código Haskell, que é uma linguagem de programação muito conhecida, muito famosa no mundo, fazendo com que qualquer um consiga facilmente auditar o código da Cardano. Qualquer pessoa, qualquer programador consegue verificar se tem algum erro no código da Cardano. Já a Ethereum não, ela criou uma linguagem de programação chamada Solidity, e somente existe para Ethereum. É algo extremamente especializado e poucos programadores sabem, conhecem Solidity e conseguem auditar. Então é muito mais difícil você verificar se existem erros dentro do código da Ethereum. E por que isso importa? Porque quanto mais programadores conseguem fazer uma auditoria naquele código, mais seguro ele tende a ser. Claro, qualquer pessoa pode identificar um erro e falar, pessoal, tem um erro aqui, tem uma falha de segurança nessa rede, então vamos alterar. Se tem dificuldade de fazer isso na rede da Ethereum, a tendência é que no longo prazo ela se torne menos segura do que a Cardano. Outra vantagem teórica da Cardano é a sua eficiência energética, sendo estimado que ela gaste somente 0,01% do que o Bitcoin gasta para realizar a mesma transação. A Ethereum também está migrando para Proof of Stake e também terá uma boa eficiência energética, mas não no mesmo nível da Cardano. A Cardano é mais eficiente do que a própria Ethereum. Resumindo aqui, fica evidente que a Cardano é tecnicamente superior, possui uma tecnologia mais aprimorada e também é mais preocupada com a questão da segurança de sua rede do que a Ethereum, mas quanto ela será prejudicada por essa chatice, esse exagero acadêmico de olhar cada coisa nos mínimos detalhes, enquanto o mercado continua acelerando e progredindo. Será que isso não vai afetar que ela consiga se desenvolver a ponto de dominar o mercado? Porque feito, às vezes, é melhor do que perfeito, como é a cabeça do pessoal da Ethereum. Existe um limite até onde você consegue superar. É mais ou menos aquela briga entre PC e Mac, O Mac é superior ao PC, ao computador comum, mas ele não dominou o mercado, porque o PC acabou acelerando antes, acabou dominando o mercado antes, e agora pouco importa se o Mac é superior. Os PCs dominaram, o Windows dominou também o mercado, e é mais difícil você reverter depois que isso acontece. As atualizações na rede da Ethereum são muito mais rápidas do que na rede da Cardano. Mas eu quero trazer para vocês um ponto que acaba sendo esquecido nesse comparativo por todos os artigos, A Ethereum é a segunda criptomoeda do mercado e a principal plataforma de contratos inteligentes, aplicativos descentralizados e também de DeFi, de finanças descentralizadas, que é algo que está assustando o governo ao redor do mundo, Todos os estados estão preocupados com isso, estão começando a regulamentar isso, a ameaçar essas plataformas. E eles fazem isso onde? Na Ethereum. Eles estão olhando para a Ethereum. A Ethereum é o principal alvo. O quanto essa regulamentação pode afetar o crescimento da Ethereum, o desenvolvimento da Ethereum? Esse é um ponto preocupante. Quem vem abaixo acaba sendo esquecido. Ninguém está de olho na Cardano e em outras concorrentes. O foco principal é Ethereum. Eu acho que nos próximos anos ela vai ser muito atacada por regulamentação e o quanto isso vai atrasar o desenvolvimento dessas alterações, essas mudanças que precisam acontecer na rede da Ethereum para que ela consiga concorrer com a Cardano. Não sabemos, mas eu chuto que vai ser algo pesado. E é aí que eu acho que a Cardano pode se dar muito bem. Enquanto a Ethereum está sendo atacada, ela é o alvo, a Cardano está livre aqui, desenvolvendo e acelerando. E eu acho que isso vai fazer com que as duas acabem chegando no mesmo patamar, chegarem juntas muito mais cedo do que o mercado espera. Essa é uma vantagem muito grande para a Cardano e o que me deixa otimista com relação a esse projeto.